Ok. Foi? Não. Não? Então eu Sim, acho. Sim? sim, sim. Tá. Foi. Agora ele falou. Então tá. Então a gente vai fechar os olhos e trazer o nosso estado de presença, sentindo o corpo. Cada uma de nós já sabe como se trazer presente para o seu corpo. Então, vai fazendo o teu movimento de conexão com o aqui e agora. E a partir dessa conexão, eu vou pedir para vocês imaginarem o ego adulto de vocês, dando a mão para o eu superior e dando a mão para a criança. Respira, sente a presença dessas duas partes. E desse lugar, então, nós nos conectamos com o canal de luz do Pétor, pedindo a orientação e a guiança para que a gente possa dar um passo em direção a esse olhar da nossa dualidade, desse lugar que é cindido dentro de nós e onde nós trabalhamos em busca dessa unidade. Então, com tudo aquilo que nós temos na nossa bagagem hoje, a gente pede a ajuda para sentir tudo, olhar para aquilo que a gente precisa olhar, para poder então dar mais um passo. E aos poucos, então, a gente vai retornando, abrindo os nossos olhos. Então, gurias, agora eu espero poder abrir bonitinho, senão eu peço ajuda às universitárias que estão presentes. Vamos lá, abrir aqui agora. Cliquei aqui. Abriu? Abriu o compartilhamento. Não abriu o A PowerPoint? apresentação agora abriu. Abriu. Sim, abriu. Beleza. Lindo. Yes! Yeah. Tá. Então agora vamos ver se ela abriu o modo apresentação. Não abriu. Então agora ajuda das Lá no universitárias. cálicezinho, lá em cima. Lá em cima, cadê o cálicezinho? Aí eu É acho que uma, eu tô com é vocês uma, em... como se fosse uma telinha de computador com um pezinho. Do lado do voltar, lá, da flechinha de voltar. Flechinha de volta. Ah, é que é do lado esquerdo. É, isso, do lado esquerdo. Eu tava olhando o lado direito. Ainda não abriu. Clica. Ela não clicou ainda, eu acho. Clica ali. Vai, Isso. Foi? clica ali de Aqui novo. abriu.
Não, para nós ainda não. Clica lá no Não. cálicezinho de novo. Ixi, Maria. Tela cheia. Peraí, gurias, eu vou ter que fechar porque... Tá, vou lá de novo. Cliquei no cálice. Iniciar do começo, F5, iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Aí, Uhum. Foi? não. Ô, Vivi, Ah, faz o seguinte, sai do compartilhamento, tá, deixa a apresentação no modo de apresentação já, e aí tá, entra no compartilhamento de novo. tá. Então, vou sair. Ahn, Ou passa assim, Vivi. Dá para ver bem. Saiu. Tá, saí, vou lá de novo. Deixa a apresentação já no modo de Ela apresentação. já tá. Já tá? Aí Tá. eu clico em Agora, cima dela. agora você vai compartilhar, quando compartilhar ela já vem grandona. E se não der, como disse a Úrsula, vamos assim mesmo do jeito que tá. Foi? Só um Tá pouquinho. abrindo? Ainda não, mas vai. Não abriu. Não Mas tem vamos cálice assim. embaixo? Tem cálice embaixo. Quem sabe o cálice de baixo O tem também. cálice embaixo, ele fica... À direita, mais à direita, eu acho. Aqui na minha tela fica na barra de baixo, bem É, na embaixo na barra de barra à baixo. direita. Mas eu também fico bem satisfeita do jeito que É, está. assim tá bem bom também. Está Então ótimo. tá, gurias, então vamos deixar assim, Isso. tá? E quando precisar, por causa da leitura, talvez fique grande, eu dou uma puxadinha aqui em vocês, mais pro cantinho, e deu. Então tá, gurias. Eu estava falando antes com as meninas que esse é um capítulo bem grande, né? Deu bastante lâminas e o início ele vai rever muitas coisas que a gente já viu, né? Sobre a dualidade ao longo desses anos todos, desde a primeira fase, mas que o que eu percebi lendo e fazendo essa apresentação é que hoje eu enxerguei muitas coisas, né? Bem diferentes e mais completas, digamos assim, do que no início. Então, fica difícil fazer muito resumo de um material que eu considerei assim bem rico, sabe? Então, eu vou começar. E se vocês acharem assim que está meio pesado e monótono, a gente pode ir lendo cada uma lâmina para dar uma, tá? Tá. Combinado? Então, a partir do belo problema que cada uma de vocês está trabalhando, né, e vai levar para o módulo, cada lâmina e cada coisa que aparecer e que vocês sentirem que tem a ver com o belo problema de vocês, vão anotando para a gente poder, então, ir enriquecendo essa nossa dualidade para o nosso módulo, tá? Então, eu vou ter que puxar vocês bem para o cantinho. Então, meninas, a consciência universal criou tudo o que existe. Quando uma entidade chega a essa compreensão sentida e vivenciada em nível profundo, ela necessariamente para de se debater, pois entende que é a mesma substância
onde opera a consciência individual, moldando seu destino pessoal e as circunstâncias de sua vida. A partir daí, a entidade vive no agora, identifica-se com o eu real por quem é acionada. Então, se a gente for ver essa primeira citaçãozinha, né, do guia, já fala que a gente tem uma dificuldade de se perceber sendo parte, né, dessa consciência universal. Então, no momento que nós nascemos, nós nos cindimos realmente, nós nos desconectamos dessa consciência universal. E a dualidade passou a ser algo que gerou conflito, ao invés da gente compreender que a dualidade é quem nós somos nesse estado, né, de presença nesse corpo físico. Então, enquanto o eu exterior do homem está separado e é diferente do ser interior, ele vive uma divisão interior que afeta a substância de vida, e daí a experiência exterior negativa. A viagem de volta ao ser interior precisa percorrer a via da transcendência da dualidade. E isso só pode ser feito através do autoconhecimento. Caso contrário, não é possível ocorrer integração. As camadas exteriores da personalidade do homem não sofrem uma mudança significativa e evoluir até se igualar ao seu interior, se ele não estiver ciente das duas coisas. Então, o nosso trabalho, né, de poder olhar para as duas coisas, né, da nossa dualidade. Então, o nosso ser exterior, ele abriga concepções errôneas. O eu real interior está com a verdade. O eu exterior, como consequência de concepções errôneas, abriga emoções, atitudes destrutivas, medo e ódio. O eu interior real tem amor e não conhece o medo, tem atitudes totalmente construtivas, nas quais está ausente o ou. Nada está em desvantagem em relação a outra coisa. Essa é a grande dualidade, que é consequência da ilusão. Deus e o homem são um só. Significa que não pode existir separação de visão, conceito ou vontade, porque elas são formadas pela mesma substância. São realmente uma só e a mesma coisa. Quando o homem está identificado como seu exterior, afastado do Criador, o resultado é a arrogância e mais separação. Quando o homem é ativado pelo eu real, não há abuso, não há falta de compreensão, não há arrogância e não há separação. Então, o que gera a dualidade é a falta de consciência e entendimento. Então, aqui, né, gurias, eu nem vou ler tudo isso aqui, porque vocês já sabem quais são os opostos, as dualidades, né? Sim. E, então, o que a gente sabe é que os opostos trazem sofrimento, dor, problemas, conflitos e confusão, e que essa confusão, ela se origina porque nós ignoramos essa unidade entre Deus e o homem. E aqui, então, estão todos esses opostos que a gente já conhece. Tudo bem passar por eles? Uhum. Então, a partir desses aspectos essenciais da vida que se dividem em oposto, o homem criou o conceito Deus e diabo. São duas pessoas ou forças opostas, e cada uma simboliza uma metade da dualidade. Então, o guia fala, né, que a psicologia moderna trata bastante desse problema.
mas que normalmente ela enuncia a luta humana como o instinto da vida em oposição ao instinto da morte, o princípio de prazer em oposição ao princípio da realidade. Muitas vezes não fica claro qual deles representa as atitudes construtivas e desejáveis e qual representa as indesejáveis. E aí ele faz algumas perguntas, né, dentro dessa visão da psicologia. A busca do prazer é realista? O princípio da realidade não significa renunciar ao prazer e, portanto, muitas vezes renunciar à felicidade? Então, aqui também encontramos a mesma confusão e a mesma divisão da verdade. Qualquer coisa, gurias, vocês me falem, tá? A luta do homem para sair dessa confusão gerada pela dualidade é muito mais séria do que a maioria das pessoas imagina. A humanidade, em sua imaturidade, tentou resolver, ou melhor, evitar essa luta, recorrendo ao dogma. Esse dogma não está de forma alguma ligado exclusivamente a religiões organizadas. Ele existe sempre que o homem declara que um modo de conduta ou um conceito é o certo, enquanto o outro é o errado, e enquanto se dá ao perigoso luxo de irrefletidamente seguir esses preceitos. Dessa forma, ele separa ainda mais da verdade e cria mais confusão. E aí eu botei aqui, né, dogma, só para gente relembrar, é uma crença absoluta, é a verdade incontestável. O guia enfatiza repetidamente esse perigo e a importância da investigação profunda, ao invés da adoção rápida de modos de conduta pré-fabricados. O conhecimento profundo através do autoexame verdadeiro e da discriminação elimina a divisão de uma verdade. Ele aceita que os dois opostos podem ser certos e desejáveis, cada um em determinadas circunstâncias. Ele evita o julgamento rígido e a exclusão decorrente do ou isso ou aquilo, pois ambas as alternativas são incompletas e insatisfatórias. Qualquer verdade pode ter esse destino. Uma vez iniciado o erro e dividido o conceito, a não-verdade pode ser usada como verdade e vice-versa, o que gera mais confusão e contradição. Parece uma contradição defender a autogestão, a autoafirmação, a independência, a responsabilidade por si mesmo, por um lado, e esquecer a vontade própria, a cooperação com os outros, a interdependência, por outro lado. Envolvido na dualidade, o homem tenta resolver essa luta vendo um ou outro como desejável. Ele não vê os dois lados, que os dois lados constituem um todo. Quanto mais ele é capaz de assumir responsabilidades por si mesmo, tanto mais preocupação terá pelos outros e receberá deles. Quanto mais ele renunciar à vontade própria mesquinha, deixando-a de lado para que se manifeste a vontade superior do eu real, tanto mais independência e força ele terá. Nesse caso, ele transcende a dualidade, constatando que princípios até então contraditórios deixam de contradizer um ao outro, mas também complementam e fortalecem um ao outro. Até aqui tudo certo, né, gurias? Uhum. Qualquer coisa, me parem.
Também parece uma contradição que o homem esteja destinado à realização completa sem nada a desejar, sendo venturoso e, ao mesmo tempo, livrando-se da cobiça egoísta e precisando aprender a renunciar. É somente quando se desiste da insistência rígida e ávida, com o medo que ela acarreta, que se descobre a abundância e a riqueza do universo. Precisa ter significa dúvida e medo. A certeza sabe que se pode ter, que não é preciso agarrar. Antes de ter acesso à riqueza universal, o homem precisa aprender a utilizar os seus próprios recursos e a confiar neles. Como agora desconfia do que o mundo e a vida têm a lhe dar, ele precisa descobrir que essa desconfiança é o resultado direto da desconfiança em sua própria capacidade de viver de modo construtivo e responsável. Como seu estado atual não pode ser mudado à força, ele precisa aprender a passar por isso. Ou seja, ele precisa conservar a dignidade quando não obtém instantaneamente o que deseja. Nesse caso, respeitará a si mesmo. Quando puder manter a serenidade, o equilíbrio, mesmo se no momento não obtiver o que deseja, começará a confiar em sua capacidade de viver de maneira construtiva. Aconteça o que acontecer. Com essa atitude mental segura, relaxada e flexível, instaura-se a autoconfiança. O medo desaparece e, portanto, cessa a privação. A dualidade, então, foi transcendida. Voltamos à questão principal. O eu real foi ativado ou o eu exterior reagiu por mero reflexo, seguindo impulsos e necessidades dos quais a personalidade não tem ciência? Então, aqui ele pergunta, né, sobre essa dualidade. A transcendência da realidade significa sempre encarar e ir até o fim do lado cindido, que a pessoa teme. Viver e aceitar o agora, tudo o que existe no momento, em vez de fingir que aquilo não existe, evitar, escapar, evadir-se, contornar ou negar. Isso também foi demonstrado na palestra O Abismo da Ilusão, que eu sempre me lembro dela. Mas não pode ser feito mediante a compreensão da teoria. Só pode ser conseguido e unicamente assim quando o eu é encarado com total franqueza. Na dualidade, um lado parece ser desejável, construtivo e agradável, enquanto o outro lado é temido. A única maneira como o homem pode transcender o caráter ilusório de qualquer dualidade é examiná-la até o fim. Com relação à morte, isso não significa necessariamente que o homem precise morrer para descobrir a ilusão. O que ele precisa fazer, no entanto, é encarar diretamente o seu medo da morte e fazer isso com honestidade. Quanto mais material desconhecido o homem enfrenta em sua psique, tornando-o conhecido, tanto menos ele vive qualquer medo, seja o medo da morte, o medo das emoções, dos outros, do fracasso ou o que for. Quando ele é capaz
de sentir a verdade da unidade de toda a vida e, portanto, da vida como um contínuo, ele também tem o conhecimento profundo de que o prazer supremo é a meta final de toda criatura. Essa percepção ocorre no momento exato em que o medo do não prazer foi enfrentado e examinado até o fim. Eu acho que isso, né, gurias, a gente tem muito claro em cada passo que a gente conseguiu dar nesse sentido, né, indo de encontro àquilo que era mais terrível para nós, e foi até o fim e conseguiu, né, transcender. E essa teoria, para mim, ela se torna mais clara no momento que eu consegui entrar em contato com aquilo que eu mais temia e, e sustentar a dor e ver que ali tem muita riqueza. Então, essa palestra hoje, né, para o momento que a gente vive, eu acho que ela realmente faz sentido agora, né, de entender que a dualidade, na realidade, ela não é, ela não existe, ela é a unidade. Então, a dualidade resulta no conflito entre o prazer e a parte que nega o prazer. Toda essa esfera da consciência é uma expressão da dualidade, tanto através dos conceitos abstratos como por manifestações de fatos. Supõe-se, em geral, que estas existam independentemente do estado de consciência do homem. Então, a dualidade existe independente da nossa consciência, porque ela faz parte, né? Quanto mais o homem vive em seu eu real, através e a partir do seu eu real, tanto mais aguda a sua consciência desse fator. Uma das mais significativas dessas manifestações externas é que todo o ser humano tem e precisa dois genitores. Bom, gurias, aqui é uma parte assim que eu considero bem importante em relação aos nossos pais. Eu não vou falar nada agora, porque me caiu uma ficha assim, que assim, estava na minha cara, mas a ficha caiu lendo essa palestra, tá? Mas no final eu vou falar o que foi isso. Então, como todo ser humano vive uma divisão interna, caso contrário, não nasceria nessa esfera de dualidade, por fora ele vivencia essa divisão através dos seus pais. Todo mundo e em todos os aspectos vivencia externamente o que expressa internamente. Quanto mais uma pessoa supera a dualidade em si mesma, na época do nascimento, tanto mais a lei da atração e da repulsa a leva a condições e ambientes em que seu envolvimento com os pais ocorre sem dor. Na medida em que a divisão básica ainda não foi superada, ele é atraído para o ambiente que manifesta sua versão particular da dualidade interior. Consequentemente, seu relacionamento com os pais é caracterizado por envolvimento negativo, conflito, problemas, sofrimento. E por isso, são criadas as imagens que ele precisa para superar e eliminar para poder transformar as reações em cadeia de negatividade em positividade. Então, resumindo, os nossos pais são as nossas bênçãos, né, gurias? É sempre ou uma ou outra reação básica à vida, aos outros, ao eu.
Isso se aplica a todos os aspectos que são direta ou indiretamente afetados pelo problema principal ou a imagem principal. Todos os reconhecimentos feitos durante o trabalho do caminho culminam no encontro de um núcleo, indicando uma divisão em dois. Essa divisão em dois é representada pelos pais. De um ponto de vista superficial, pode parecer que um lado da divisão é moldado de acordo com um dos pais, né? Onde a gente tem identificação do efeito desse pai sobre o filho e as reações desse. A outra parte da divisão representa o outro genitor. Isso é verdade num nível ainda muito superficial. Mas fazendo-se uma análise final e mais profunda, trata-se exatamente do contrário. Então, os pais são um símbolo da divisão em dois que já existe, né, dentro de nós. A atitude do homem em relação aos dois genitores, bem como a sua escolha e maneira de identificar-se com eles, pois sempre há muitas possibilidades cujas facetas são escolhidas e enfatizadas, fortemente vivenciadas de maneira positiva e também negativa. É a expressão da sua divisão básica. Quando isso for totalmente reconhecido, o marco divisório arbitrário entre os enfoques espirituais e metafísicos da alma humana, por um lado, e os enfoques psicológicos, por outro lado, deixam de existir. E a verdadeira liberdade espiritual é impossível enquanto essa divisão não for reconhecida. Então, eu sinto assim, né, gurias, que a gente está muito longe ainda de olhar de forma profunda para essa dualidade. A gente consegue alcançar uma parte dela. Tem muito mais profundidade, né, do que a gente imagina. O próprio guia já disse isso lá no início. É preciso sempre reconhecer primeiro a verdade, pois tudo começa com a consciência. Enquanto vive na dualidade, a psique está dilacerada e reage com automatismo, sendo assim levada à experiência que propiciam respostas semelhantes e iguais às que inicialmente ocorreram com os pais. O princípio dos círculos está atuante. A divisão original se expressa externamente através dos pais, em seguida se expressa nos relacionamentos posteriores, nos quais a relação com os pais é revivida e confirmada, por assim dizer, o que aumenta a divisão original. O princípio dos círculos benignos ou viciosos perpetua a si mesmo e, como já foi dito, esses círculos só podem ser alterados mediante uma perspectiva alterada de consciência e na consciência. A psicologia estabeleceu o fato de que o homem recria em outros relacionamentos o relacionamento inicial com seus pais, até tomar consciência de todas as facetas e assim poder mudar. O insight da psicologia acaba um pouco antes de ser vista a totalidade do complexo. Então, o que o guia diz? Que a psicologia, né, mais tradicional acredita que os pais ou as reações do filho a eles são o que origina
e somente depois a pessoa busca ocasiões de transferir e reviver a situação original com os pais. O guia já traz outra compreensão, além disso. Então, na realidade, os pais também foram buscados como um meio de manifestar e transferir a divisão interior. Eles são tanto uma repetição e reprodução da divisão interior original, como o envolvimento emocional posterior com o companheiro, por exemplo, é uma repetição e reprodução o relacionamento com os pais. Isso prova, mais uma vez, de um ponto de vista ainda mais profundo, que, para solucionar total e cabalmente qualquer problema, é preciso sempre voltar ao eu, não importa quais sejam as aparências ou as circunstâncias. Voltamos lá no nosso pontinho. É preciso ter um ouvido interior muito apurado e uma aguda percepção das menores e mais sutis reações emocionais para poder reconhecer a semelhança entre as reações aos pais e a outros relacionamentos importantes. Também é preciso uma boa dose de insight para poder entender como cada um dos genitores está perpetuando na psique, sendo depois perpetuado no companheiro. Como a pessoa inconscientemente procura encontrar um equilíbrio precário entre pai e mãe no parceiro, o que a longo prazo não pode ser mantido. O passo seguinte da consciência é que as reações e relacionamentos com cada um dos pais expressam todo um lado da estrutura problemática do caráter da pessoa. Olha os dedinhos aí, batendo os dedinhos. Então, gurias, eu achei bem importante trazer esse exemplo que ele traz do caso da Lucy, que ele fala que é da palestra 13. Eu fui olhar qual é a palestra 13, mas esqueci de anotar aqui. Mas, enfim. Foi aquela que eu e a Clô apresentamos, que era como que fornece as imagens. Encontrar imagens. Então tá. Como encontramos as... Então, agora a gente vai encontrar nossas imagens aqui. Então, o caso da Lucy. Lucy representava o pai dentro de si com sua arrogância agressiva, sua necessidade de desfazer dos outros e vencê-los, sua falsa superioridade. Ela achava que precisava desse mecanismo de defesa contra seu lado mãe, e apenas secundariamente porque esse foi o exemplo que ela teve na infância. Para colocar o caso em termos mais precisos, o exemplo do seu adorado pai servia para combater os aspectos mãe dentro de si mesma. Mas a escolha dessa defesa só foi possível porque já existia nela essa deformação de caráter. Dessa forma, a mãe representava a insegurança dela, seu lado medroso, sua tendência a submeter-se e conciliar. O exemplo da mãe só é responsável externamente por esses traços de Lucy. Na verdade, ela só podia assumir esses aspectos porque eles já existiam em sua psique como potências latentes.
A divisão básica de Lucy se manifestava em seus pais. Ela reviveu essa divisão interior básica, primeiramente no relacionamento com os pais. Todos os homens que ela desejava encontrar, com quem esperava ter um relacionamento viável, representavam seus pais e ou os dois lados da sua divisão. Se um homem não parecia o suficiente com o pai, ela não o respeitava. Se parecia demais, ela acreditava não ser amada, pois se sentia não amada pelo pai. Ela precisava ser mãe até certo ponto, porque a mãe a amava e porque ela precisava se sentir segura e aceita. Mas, se ele fosse mãe demais e deixasse que Lucy levasse a melhor sobre ele, ela deixava de sentir-se atraída. Esse equilíbrio precário, como é natural, era impossível de manter. Quando Lucy foi tomando conhecimento de tudo isso, pôde começar a mudar. Relacionava-se conscientemente com a realidade da outra pessoa, já não precisando de pai ou mãe. E isso aconteceu porque, graças ao seu desenvolvimento, a divisão dela começou a ser eliminada. Então, dificilmente quem não percebe totalmente a sua própria divisão consegue descobrir a unidade de toda a vida. Não é preciso eliminar a divisão, mas ter ciência da sua existência, constitui o primeiro passo para eliminá-la. Essa percepção e experiência precisam existir com relação a todas as facetas da divisão. Ela diz respeito à ambivalência psicológica, né? Como no exemplo da Lucy, que precisam ser completamente entendidas, ter seus diversos efeitos trazidos à consciência, observadas na ação e examinadas até o fim. No decorrer desse processo, é preciso não negar essa dualidade, e sim aceitá-la e admiti-la como um erro e uma limitação passageira que a pessoa deseja superar. É um processo idêntico ao do medo da morte, como mencionado. Também precisa ser aceito como um efeito presente, vivenciando-o até o fim, por assim dizer, para que a unidade da verdade possa se revelar. Então, aqui são perguntas, né, que o guia nos faz. Que a gente, então, olha para nós mesmas agora, né? Qual é a sua atitude em relação à sua condição masculina? Tudo interno, tá, gurias? Em relação à sua condição feminina. Não se pode fugir dessa questão. Existe um nível profundo que nega o que vocês são? Que se envergonha do que vocês são? Que deseja as vantagens do outro sexo sem desejar suas responsabilidades e nem apreciar as belezas do seu próprio sexo? Esse tópico já foi discutido anteriormente com relação a concepções equivocadas sobre masculinidade e feminilidade. Se o homem não realiza a sua condição masculina, se a mulher não realiza a sua condição feminina, a identidade não é possível.
É essencial examinar o tema novamente quando regiões mais profundas da consciência se tornam acessíveis. É muito possível que, em um nível mais superficial, ao primeiro exame, tudo pareça bem. Aparentemente, vocês aceitam totalmente o seu papel sexual e, portanto, o sexo oposto. Mas o mesmo pode não ser verdadeiro em níveis mais profundos da consciência. O impulso da humanidade pela união com o sexo oposto é o mais elevado símbolo da unidade. Os valores distorcidos fazem com que pareça um impulso pecaminoso. O fato de que o impulso do prazer pode ser mal usado induz as pessoas confusas a interpretar tal abuso como o único meio de manifestação desse impulso. Não se pode atingir a unidade sem uma poderosa força propulsora. Quando uma pessoa encara esse impulso como algo errado, o que muitas vezes é totalmente inconsciente, ela tem algum microfone aberto, eu acho, por isso. Ela necessariamente tem medo da sua sexualidade. Eu vou ler de novo, tá? Quando uma pessoa encara esse impulso como algo errado, o que muitas vezes é totalmente inconsciente, ela necessariamente tem medo da sua sexualidade, ou seja, tem medo de si mesma como homem ou como mulher. De qual E impulso está falando? sexual, Uhum, tá sexual. bem. Ou seja, tem medo de si mesma como homem ou como mulher e medo do sexo oposto, porque ele tem o poder de despertar aquilo que é temido. Como pode ocorrer crescimento verdadeiro enquanto existir essa timidez interior, esse acanhamento, essa inibição? Como pode o espírito avançar em harmonia com o fluxo cósmico? Como pode a entidade aprender o amor que tudo abrange, que não conhece barreiras nem medo? Na união entre o homem e a mulher reside o segredo do universo, que permanentemente se esforça no sentido da união, em todos os aspectos e manifestações. Nessa união pessoal entre duas pessoas, são superadas as barreiras de opostos e, portanto, a dualidade. Assim como os homens e mulheres individualmente anseiam muitíssimo pela união com suas contrapartes e, ao mesmo tempo, combatem esse impulso, também a humanidade anseia por transcender a separação da dualidade e, ao mesmo tempo, luta contra esse impulso. É como se a natureza insistisse constantemente que a união é o contentamento, que o contentamento é o plano natural da criação, que o pudor exagerado de considerá-lo pecaminoso é um erro do homem, que a identidade e a realização não são tarefas árduas que o homem precisa tomar a si para agradar uma divindade, e sim que agradar a Deus e agradar ao homem são uma coisa só. Mas, como também já disse antes, é preciso coragem para se preparar para o contentamento. O medo do desconhecido precisa ser superado
em algum momento da evolução do homem. Caso contrário, a bondade da criação, a aventura que ela propicia, jamais serão descobertas. Esse grande medo do desconhecido se expressa em todas as manifestações essenciais da vida e, sobretudo, no medo da morte, no medo do compromisso total e do envolvimento com o sexo oposto, o êxtase dessa união, no medo da mudança, no medo do crescimento. Todos esses medos representam um único grande medo, o desconhecido. O homem tem um primeiro vislumbre da verdade quando supera o medo do desconhecido. Isso abre a porta para a aventura de pertencer totalmente, para uma paz imensa, uma segurança absoluta, uma vibração cheia de vida, o crescimento contínuo e o prazer supremo. Não dar o passo adiante para entrar nesse abismo de ilusão, acalentando o medo, significa cultivar a ilusão de que o medo se justifica e nada de bom aguarda o homem, além da barreira que separa o conhecido do desconhecido. Quando uma pessoa está com a verdade mediante o entendimento e o insight obtidos num caminho como este, abre-se um canal pelo qual a força vital flui por todo o organismo. Muitas vezes acontece que, ao encarar a verdade sobre o eu, entender claramente e desfazer a confusão, provoca a sensação de revitalização e ativação da força erótica. Por outro lado, jamais investigar e questionar o eu e suas motivações ocultas, deixar tudo sem contestação, traz como resultado a estagnação, o embotamento, a falta da vitalidade e a incapacidade de sentir. Enquanto o homem caminha com a verdade, ele se mantém vivo. Na medida em que encara a verdade, ele é envolvido pela força vital vibrante que não conhece barreiras nem medo. Então, a disposição total em caminhar com a verdade significa superar o medo do desconhecido, pois o movimento leva ao eu do conhecimento para o ainda desconhecido e até esse também tornar-se conhecido. Estamos caminhando, né, gurias? Ainda muito no desconhecido. Vamos lá. Então, a dualidade homem-mulher desaparece quando eles se unem, quando conseguem se perder. Eles cultivam aspectos do ser espiritual que são essencial para a sua evolução. Através da aparente perda de identidade se ganha o eu real. Através da aparente fraqueza do abandono se ganha a verdadeira força. Através da aparente perda do orgulho devido à eliminação de barreiras e fingimentos, se ganha a verdadeira dignidade. Através da coragem de sair do isolamento e aventurar-se em território inexplorado, se ganha a completude. Ao renunciar ao eu para que ele possa fundir-se com o outro, de maneira alguma o eu fica mais pobre ou distante do seu centro vital, e sim mais rico do que jamais foi, e se torna mais completamente o eu real. Isso se aplica aos dois sexos. Eles partem de posições aparentemente diferentes. O homem conquista, a mulher é conquistada. O papel sexual do homem é mais ativo e agressivo. A mulher é mais passiva e receptiva. Quanto mais eles se fundem, mais essas diferenças
terminam como consequência do fato de que deles não lutarem contra os seus próprios papéis. Quanto mais o ego exterior é desativado e se deixa guiar pelo eu interior, tanto mais completa é a união, mais plena a experiência e maior o crescimento espiritual das pessoas envolvidas. A primeira etapa em que a dualidade é superada e a união do ser pode ser vivenciada como um fato é a união entre o homem e a mulher que se amam. Esse compromisso total em confiança parece, para a pessoa dividida e em conflito, o temido desconhecido. Portanto, ele ou ela se dilacera entre o anseio inato pelo próprio destino, prazer supremo, e a necessidade imaginária de isolamento desconfiado. Tanto o homem como a mulher são movidos por esse conflito. E exatamente devido à existência desse conflito, o medo parece justificado. O homem, ao se comprometer, teme ser preso pela mulher, teme ser dominado e explorado, teme ficar enfraquecido e empobrecido. Com essa atitude temerosa de recusa, ele é privado de sua condição masculina e justifica a desconfiança da mulher. Ele se torna um homem, ele se torna um não-homem, ou melhor, continua sendo uma criança ávida que só deseja o prazer. Mas o homem adulto só pode sentir o êxtase pelo qual sua alma anseia e que considera possível quando não se recusa a ser homem, com tudo que isso acarreta. Nenhum disfarce exterior pode levar a vida à dinâmica inexorável da lei, dos princípios e das correntes a reagir à aparência. Elas só devem e só podem reagir ao fato de que existe lá no fundo da psique. Portanto, o prazer é roubado ao homem. Seus medos parecem justificados, pois as mulheres que ele atrai não podem ser mulheres reais, evoluídas, pois estas só reagem a homens evoluídos. Ele atrai o que ele teme em sua companheira e transforma a si mesmo naquilo que teme que as mulheres poderiam fazer dele. Forte, né? Quando a mulher recusa a aparente impotência e a exposição do abandono, ela passa a ficar verdadeiramente impotente em seu conflito. Ela assume os fortes aspectos agressivos e se torna uma não-mulher, atraindo parceiros que justificam a desconfiança dela, que não podem satisfazê-la. Ela odeia a força, passando a ficar incapaz de distinguir a força autêntica e a força defensiva. A força parece colocá-la em perigo, e ela despreza a fraqueza, que não lhe desperta respeito. A realização passa a ser impossível. Ao defender-se contra a fraqueza da condição feminina que tanto teme, ela se torna desagradavelmente agressiva, antipática para si mesma e para os homens. O homem e a mulher reforçam a recusa e o recuo diante do outro ao se recusarem a ser o que devem ser. Eles perpetuam a dualidade, perpetuam seus próprios falsos medos e equívocos.
Eles ficam presos não apenas na dualidade principal homem e mulher, que, como toda a dualidade, só pode ser transcendida quando é examinada e aceita, mas em uma subdivisão específica dessa dualidade. O princípio do controle e da renúncia, que é um aspecto fundamental da criação e uma necessidade para todas as criações posteriores. Se ele funcionar em harmonia, não existe conflito, pois as duas coisas não são opostas. Quando usado falsamente por causa da dualidade, reina a confusão. Qual é certo, qual é errado? Quando optar por um, quando escolher o outro? Ao se transcender a dualidade, a unidade dessas duas opções se torna visível. Toda dualidade é resultado do medo. Sem o medo do desconhecido, o medo primordial do homem. Os dois assuntos que envolvem mais tabus, incompreensões, falsos medos, resistência, superstição, barreiras mentais e bloqueios emocionais são a morte e a união entre os sexos. A profunda inter-relação entre essas duas facetas da vida pode ser e será constatada no momento em que a mente ousar rasgar a cortina da falsa limitação e inibição, no momento em que reunir a coragem para tanto. Por trás dessa cortina se encontra a unidade. E o significado de unidade é paz, segurança e bem-estar. O ser interior do homem é autônomo e, a princípio, parece quase como se não fosse ele mesmo. A unidade entre o eu interior maior e o pequeno eu exterior, imediatamente acessível, só ocorre mais tarde, quando ele supera a dualidade. Ou seja, a unidade sempre existe, porém não é vivenciada como tal, enquanto a consciência se identifica com o exterior, que está sempre em discórdia. Nesse caso, eles parecem ser dois fatores separados do ser. Essa é a ilusão da dualidade. Quando essa ilusão é superada, o homem sente, é movido, pensa e vive através do centro do seu ser mais profundo, que é digno de confiança. Aqui são as duas perguntas, né, que tem no final, que eu achei bem boas essas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que foi feita. Nessa palestra, você disse que a dualidade resulta em uma divisão entre o bem e o mal, uma alternativa desejável em oposição a uma indesejável. Você também falou que de 10, quando abrigamos concepções erradas, muitas vezes nos defrontamos com duas alternativas igualmente indesejáveis. Para mim, isso está confuso. Você pode explicar? Bom, resposta. Duas alternativas igualmente indesejáveis são um resultado posterior da dualidade. Para ser mais preciso, da dificuldade de lidar com a escolha arbitrária entre o que se supõe ser bom e o que se supõe ser mal. Com essa divisão, como essa divisão não é realista e, portanto, é insatisfatória na vida prática, a pessoa procura o lado bom. A frustração e o vazio, a profunda sensação de que falta alguma coisa, levam às novas tentativas malogradas de chegar a um meio termo.
quanto mais longe vai essa complicação, mais profundamente a pessoa se envolve na ilusão, mais ela torna a divisão até o lado bom desaparecer e a pessoa se ver diante de sua escolha indesejável, ou às vezes nenhuma delas realmente satisfatórias. E isso prossegue enquanto o homem não elimina a divisão interior. Eu entendi isso, gurias, assim, que a gente, né, isso é bom, isso é ruim, então eu vou atrás daquilo que é bom. Só que não é verdade que o outro era ruim. Então eu vou até que aquilo que para mim era bom se torna uma merda. E aí eu vejo que não era bom. Aí, de repente, eu vou até duvidar lá que eu fiz uma má escolha, porque a escolha não é entre o lado bom e o lado ruim, a escolha é entre não ter lados, né? E a gente vai de encontro ao lado bom que é dentro da nossa visão do que é bom, né? Distorcida sempre. E- Vivi, ah, na 32, aquela palestra das decisões, né? Ele fala bem explicadinho isso aí, porque o problema é quando tu faz uma escolha considerando só o que tu enxerga de bom exato, e não olha para porque toda opção neste nosso plano vai ter alguns aspectos positivos e outros negativos. exato. E aí é bem isso. E a outra pergunta, então, que ele coloca é: para mim, é um conceito inteiramente novo que a forma mais alta de espiritualidade é atingida através da êxtase da união entre os sexos. Por que isso nunca é dito pelos expoentes da religião? O que eu disse aqui não é tão novo quanto você pensa. Sempre foi do conhecimento de alguns poucos, mas a maioria das pessoas não ousa acreditar no que é o mais natural e o mais desejável. O indesejável sempre parece mais seguro, e principalmente quando as pessoas ainda estão num estado de irresponsabilidade emocional. Enquanto o prazer é perseguido do ângulo de uma criança egoísta e ávida, esse conhecimento corre o risco de ser mal usado, mal interpretado ou, no melhor dos casos, não entendido. Quando o homem se torna mais responsável em todos os níveis do seu ser, ele pode começar a compreender a profundidade e a importância da união entre os sexos. Através da força e da disciplina, o homem atinge o prazer supremo do abandono do estado de ser. Na aparente fraqueza da entrega, a mulher se torna realmente forte. Deixa eu sair daqui. Essa palestra é um sacudão. Essa palestra é muito. Pode parar a gravação, né, Vivi? Ah, sim.